Olá! A gente se conta cada mentira para não terminar um relacionamento falido, não é mesmo? Vou compartilhar aqui com vocês, dividir com vocês as 5 mentiras que eu mais ouço das minhas clientes, né? Que eu já ouvi a respeito disso, né? O que é que elas vão se contando. E aí, com certeza vocês já ouviram isso antes, ou vocês já sentiram de alguma forma, né? O que é que vocês vão se contando a fim de justificar se manter numa relação que já nem existe mais. Vamos começar? Vamos lá comigo aqui. Em quinto lugar, né, a mentira que eu mais ouço é: não posso deixá-lo, ela precisa de mim. Gente, essa sensação é muito interessante, porque veja, realmente a gente acaba acreditando nisso. Você acredita que o outro precisa de você, que você tá sempre resolvendo as coisas, você se sente responsável por aquela pessoa. Geralmente esse padrão vem de uma pessoa que tem o costume de se sentir mãe do seu parceiro, da sua parceira, né? Então essas mulheres que têm a maternidade tão aflorada, digamos assim, e também foi estimulada ali por referências, né, das próprias mães ou avós, ou pela sociedade em si, a acharem que elas precisam estar o tempo inteiro se doando, o tempo inteiro fazendo as coisas pelos outros, porque só assim elas são dignas de ser amadas, digamos assim. Então, a gente precisa avaliar qual a raiz disso, né? O que é que você ganha quando você tá ali fazendo tudo pelo outro, quando você tá ali cuidando e maternando o outro? Às vezes vem de um ponto onde, como eu tava dizendo antes, onde a gente acha que a gente só vai ser digna e merecedora de ser amada a partir disso, né? Se eu não faço algo, eu não mereço que o outro olhe pra mim, eu não mereço me sentir amada mesmo. E aí a gente precisa ver da onde que surgiu isso, porque o natural do ser humano é viver uma relação onde ele se sinta livre para entregar o melhor que ele tem. E não para ser uma troca de coisas, né? Senão fica um aprisionamento muito grande. Se eu quero receber, eu preciso dar para o outro. E não é assim que funciona o natural, né? Eu preciso entregar o melhor que eu tenho dentro de mim para que a vida me traga aquilo ali de volta. E nem sempre vai vir daquela pessoa, né? A gente faz porque a gente faria por qualquer pessoa. Ai, pera ainda. Então, a gente precisa ver, né, investigar da onde que vem essa necessidade de ser especial, né? Porque às vezes também pode vir de um ego, né, que tá ali, de uma falta de credibilidade nas pessoas. Porque veja, eu preciso acreditar que o meu parceiro, que a minha parceira, vai dar conta da própria vida, estando com ele, com ela ou não, né? Ela vai se virar, até porque antes que eu chegasse ali na vida daquela pessoa, ela já existia, né? Ela já se virava, ela já tinha alguma dinâmica para se cuidar. Então, assim, para pensar, quem é você, né? Será que você é tão especial assim, né? Então, observa da onde vem essa necessidade, né, de ser especial, essa necessidade de ser útil para a gente, como é que eu posso dizer? Para que você consiga se libertar, né, desses aprisionamentos do seu ego, da sua mente, tá bom? Então, essa é a quinta mentira. E vamos para a quarta. Em quarto lugar está: os meus filhos vão sofrer. Gente, vamos lá. Nossa, eu já ouvi muito essa justificativa. E aí eu trago para vocês o seguinte: as mulheres que pensam isso, provavelmente, né, tiveram mulheres na própria família que abriram mão da própria vida, dos próprios sonhos, para poder viver em função do filho, da filha, né? Então, vamos lá. Uma mãe que abre mão de si e se mantém em um relacionamento onde ela não é feliz, onde ela não se sente respeitada, ou simplesmente onde ela não ama, onde ela não vê sentido, e ela se mantém ali, ela vai estar abrindo mão de si
E o resultado disso, a consequência disso, muito possivelmente vai ser no futuro ela cobrar isso dos filhos dela, né? Então, é aquela frase bem manipuladora, né? Nem sempre é conscientemente, na maioria das vezes é inconscientemente, mas tem aquela frase, nossa, eu fiz tudo por você, né? E agora você não vai fazer o que eu quero, né? E é sempre assim, é o que a pessoa quer e não o que é melhor pro outro, porque nem sempre o que é melhor para os pais vai ser também para os filhos, né? E a gente precisa confiar que os nossos filhos, eles vão ter uma autonomia para saber o que é melhor para eles, para saber decidir o que é melhor para eles. Mas a gente precisa inspirar, né? Os nossos filhos, a gente tem uma dinâmica de se inspirar. Quais são as referências que eu tenho ao meu redor de casais? Quais são as referências das mulheres ali ao meu redor, né? Então, veja, se você tá estimulando, se você tá ficando em uma relação que você não quer mais, você tá falando para os seus filhos que você não é prioridade e que eles também não devem ser prioridade na própria vida deles. Entende? Então, são duas questões aí. A primeira é, eu vou estar me abandonando e depois eu vou vir cobrar dos meus filhos que eles cuidem de mim, já que eu não cuidei, né? Eu abri mão de mim por eles e aí depois, lá na frente, isso vai ser bem pesado, né? Porque o seu filho ele já vai estar ali crescendo nessa cobrança, né, inconsciente de que depois ele vai ter que te devolver tudo que você abriu mão, tudo que você veio se abandonando, sabe? Então, e a outra questão você vai estar ensinando para os seus filhos que na vida deles, eles não podem ser prioridade, eles não são importantes, né? Porque toda vez que eu ajo de forma que eu demonstro para os meus filhos que eu tenho que abrir mão de mim, né, por qualquer que seja a situação ou pessoa, eles vão estar sendo ensinados a fazerem isso também. Então, nos relacionamentos, eles vão estar se abandonando, quando eles forem mães, pais, vão estar se abandonando também, tá? Então, percebe como essa dinâmica também não funciona e não é legal. Em terceiro lugar, essa me pega demais, que tem outros pior. Meu Deus, todas as vezes que eu ouço isso, me vem assim um nó da garganta tão forte. Eu acredito que porque, confesso que já usei muito essa justificativa, né, em um outro relacionamento, né, que fez parte de muito tempo, assim, da minha vida, da minha história, onde hoje eu entendo tudo que eu precisava aprender e tudo mais, mas eu confesso que eu já estava tão confortável dentro daquela situação, por pior que ela fosse, que eu era previsível, eu já sabia o que ia acontecer. Então, por pior que fosse o que ia acontecer, eu já sabia lidar com aquilo. Eu já sabia que logo menos aquela raiva ia passar e tal, e as coisas iam voltar ao normal, porém daqui a pouco acontecia novamente alguma outra situação, enfim. Mas eu já sabia lidar com aquilo. Então eu pensava, o pior aqui seria algo que pra mim fosse desconhecido. Mas como eu conheço a situação, eu vou ficar, né? Porque é assim mesmo. E sempre vai ser assim, né? Então eu ficava me contando essa mentira. Todo homem, toda mulher não são iguais. As pessoas são diferentes. Só que eu preciso acreditar nisso, né? Eu preciso acreditar que eu preciso vibrar diferente, fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes. Se eu tô me relacionando com pessoas com mesmos comportamentos, digamos assim, tem alguma coisa em mim ali que tá querendo me falar algo e eu não tô conseguindo entender, eu não tô conseguindo ancorar esse aprendizado na minha vida para que eu não atraia mais esse tipo de gente, de situação. Então, nossa, acredita, quando você muda essa vibração, quando você muda essa perspectiva, você consegue também mudar as pessoas que você atrai. Então, você tem relacionamentos muito mais conscientes, muito mais funcionais, porque você sabe já direcionar o que você quer, tá?
Então, não vamos nos contar mais essa mentira. Graças a Deus, eu passei essa fase, né? Já tô expandi um pouquinho minha consciência nesse sentido e acabei atraindo um relacionamento muito, muito mais abundante pra mim, muito mais compatível, né? Justamente porque eu mudei esse padrão de pensamento, né? E eu fui ver da onde é que tava ali a raiz dessa questão, né? Então é isso. Tô aqui falando a minha história para que vocês se encorajem também a tomar posse da história de vocês, para que vocês mudem essa realidade, né? Com autonomia, com empoderamento, acreditando em vocês e que é possível. E de verdade, é possível, tá? Vamos para a segunda. Eita, olha essa. Deixa eu beber aqui um pouquinho da água. Gente, a minha xícara, ó, são meus filhos. As coisinhas lindas da mamãe. Então vamos voltar, né? Vocês também são mãe babona, assim. Eu sou uma mãe bem babona. Vamos lá, segundo lugar. Se eu for boazinha, ele vai me valorizar. Isso chega a pesa, né, quando a gente fala, porque quantas vezes a gente já se contou essa mentira, né? E é uma grande tortura a gente acreditar que o comportamento do outro, ele vai depender do nosso comportamento. Porque a gente vai ficando cada vez mais engessado, né? A gente vai ficando cada vez mais pisando em ovos, né? Não tem essa expressão? Todas as vezes que eu penso muito antes de falar e aí fico com medo do que o que eu penso, o que eu vou falar, né? A forma que eu tô me expressando pode criar algum tipo de situação. Então, assim, é horrível a gente viver assim. É como se fosse um aprisionamento mesmo. Então, porque aí tudo vira minha culpa. Qualquer situação que sai ali do que era previsto foi culpa minha, né? Então isso é horrível. A gente vai se mantendo aprisionado, a gente vai achando que tá pisando em ovos, né? E não é legal, tudo fica calculado, a gente vai perdendo a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, porque a gente vai ficando condicionada, né? E aí também tem um outro ponto, que é um pensamento também, digamos assim, um pouco infantilizado, né? Porque, veja... Perdão. O mundo, ele não gira em torno de você, né? Você não é tudo isso, né? Que você pode, a partir das suas atitudes, da sua fala, do seu comportamento, que você pode deixar alguém feliz ou triste, né? E isso só diz respeito ao outro. Então, como é que eu posso dizer? O outro, ele reage a partir dos gatilhos que você pode estar mostrando para ele. Mas ele que escolhe se fica triste, se fica feliz, se fica com raiva. Ele que escolhe como ele vai expressar esse sentimento dele. Então, não te diz respeito, não me leva a mal, mas você não é tão importante assim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar desse ponto. Não, né? O segundo lugar foi isso mesmo. E finalmente, né, a primeira mentira, que essa foi a última vez. Agora ela vai mudar. Existe um provérbio que fala assim: tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece duas vezes acontecerá certamente uma terceira. Acho que não preciso falar mais nada. Até porque, como a gente, né, comentou anteriormente, nada que eu faça vai interferir no outro, a não ser que ele queira. Não existe nenhuma mudança que venha a partir de um merecimento do outro. Eu mudo, né, porque o outro merece. Eu mudo porque eu quero ser uma pessoa melhor, né? Então, se você está com uma pessoa que, por exemplo, já te traiu uma vez, certo? E aí essa pessoa foi e falou que te traiu porque agora você tá muito afastada, você só vive cansada. Parêntese, né?
só vive cansada porque além de trabalhar fora de casa, às vezes você tem a demanda da própria casa, a demanda dos filhos, você não é vista, não recebe ajuda e etc e tal, fecha parênteses, certo? Então, como você está muito cansada e não está trazendo, suprindo as necessidades desse querido, dessa querida, ele se sentiu, né, no direito de ir em busca disso fora de casa. E aí você vai e pensa, nossa, então agora eu vou ser a melhor esposa do mundo e essa pessoa nunca mais vai me trair. Detalhe que ser a melhor esposa do mundo é você fazer tudo sozinha e se sobrecarregar, né? E tá sempre sorrindo e disponível. Só que isso não é verdade, né? Veja como você vai, às vezes, continuar se sobrecarregando, fazendo de tudo que você pode, né? Só você sabe o quanto que você ali sofre calada e sozinha, né? Você sabe disso que eu tô falando. Então, daqui a pouco você vai perceber que não importa o que você faça, nada fica suficiente, porque o outro ele vai continuar fazendo, vai continuar trazendo justificativas. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que tá aí fazendo o que não deveria, digamos assim, com você, é você mesmo, né? Você não pode se abandonar, se negligenciar, negligenciar as suas necessidades a partir do outro. Você merece ser respeitada e receber suporte, né, em tudo que você precisa, independente de qualquer coisa. Você merece isso. E enquanto você não assume que você merece e que você começa a exigir isso das pessoas também, o outro não vai fazer isso por você, o outro não vai tomar essa iniciativa, sabe? Então, onde é que você está se abandonando, onde é que você está se traindo, faz essa mudança que o seu parceiro ou a sua parceira também vai fazer esse movimento. Se não conseguir, né, alinhar essa relação, você vai, se ela não estiver mais compatível, você vai ter que, né, finalizar essa relação de fato e iniciar uma outra com uma nova postura. Até porque, como a gente disse anteriormente, o mundo, ele não é feito de pessoas ruins. A gente que vai atraindo as pessoas que vão fazendo com a gente o que a gente mesmo anda fazendo, né? Gente, compartilhei com vocês essas 5 mentiras. Espero que tenha feito sentido, né? Que ajude vocês a terem aí insights, a perceberem questões que vocês podem já ir começando a ter uma mudança de postura, né? E se você quiser trazer, né, alguma experiência que você tenha passado, comenta aqui, né? Deixa aqui um comentário que eu vou adorar saber da sua história, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.